Boa noite, seja bem-vindo, você que já está conectado aqui com a gente em mais um webinar do IGTI. É um prazer ter você aqui nessa nossa transmissão. Quem está entrando agora, a gente já pede que deixe seu boa noite, registre aí a sua presença no nosso Zoom, que está aparecendo aí na sua tela, na verdade, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Enquanto vocês estão aparecendo aí, estão chegando aos poucos, a nossa transmissão está apenas começando, a gente quer falar um pouquinho sobre o IGTI, apresentar o nosso Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. Fomos fundados em 2011, somos credenciados no Ministério da Educação, no MEC com nota 4. Somos uma escola de pós-graduação e especialização profissional à distância em tecnologia da informação, inovação e tecnologias emergentes. O nosso modelo educacional oferece ampla interatividade entre alunos e professores e uma nova dimensão de qualidade aos cursos online. Somos referência nacional em pós-graduação à distância em tecnologia da informação. E estamos realizando um ciclo de webinars apresentando problemas e desafios relacionados às principais carreiras de TI. O objetivo é auxiliar o aluno na evolução de sua carreira, promovendo o entendimento dos desafios e como o IGTI pode ajudá-lo a superá-los. E agora nós vamos chamar o professor Ângelo Assis, que traz para você uma palestra de carreira, webinar de carreira em Big Data. Então, maravilhosa essa palestra. Chamo agora o professor Ângelo Assis para assumir aqui à frente do nosso webinar. Boa noite, professor. Boa noite, Delma. Boa noite para todos vocês assistindo aí. Vou começar me apresentando aqui um pouco, pessoal. Ela já falou que eu vou falar aqui sobre sobre a carreira de Big Data, né? A gente vai conversar sobre o que é esse tal de Big Data, que um monte de gente fala aí. Mas o Demetrios já começou a falar ali que ele é de Fortaleza. Eu gostei da ideia dele, queria saber de vocês aí, vocês aí interagindo pelo chat mesmo, só para vocês se situarem aqui. Eu consigo ver a câmera de vocês aqui na minha frente, aqui eu consigo ver quem abrir câmera aí, se quiser abrir a câmera é legal também. E do meu lado aqui eu estou vendo o chat, o Luciano já abriu, legal. E do meu lado aqui eu estou vendo o chat, o Gabriel aí também, boa noite para vocês aí. E eu estou vendo o chat, então vão interagir aí. Para começar, uma pergunta aí para vocês darem pelo chat. De onde vocês são e mais ou menos de que área que vocês são? Ou área de formação, ou do que trabalha hoje em dia. Então, Demetrio de Fortaleza, tem gente aí do Rio, Edson, né? Legal, quem mais? Olha, o Felipe tá aí também, o Edson, gestor de projetos hoje em dia, bacana. Tem gente de Brasília, de Campo Grande, esse ano, aí, bacana. O Leandro trabalha com estatística, bacana, já é um bom começo aí para quem quer trabalhar com Big Data. Então, tem gente de São Paulo, tem gente de Uberlândia que já trabalha com engenharia de dados, Renato Salvador, Felipe, consultor de BI, Thiago, analista de mercado BI. Legal, pessoal. A gente vê aí, Big Data tem um mundo de coisas aí para ser discutido, muitos mitos e muitas verdades. E um dos mitos que eu já vou começar falando aqui, que muita gente ainda acredita que Big Data é só para profissional de TI. Puro mito, pessoal. É comum que sejam profissionais de ciência de computação ou de estatística, mas isso é para qualquer área, beleza? Então, vou começar me apresentando aqui, como eu disse, eu sou o Ângelo Assis. O Gustavo falou que quer saber sobre Big Data para marketing digital. Legal, vamos falar um pouco sobre isso, Gustavo. Então, eu sou o Ângelo Assis, eu sou formado em computação. Desde antes da minha graduação, eu já mexi com um pouco de programação, depois eu fiz um mestrado no FMG, né, em Belo Horizonte. E tem uma carreira aí de alguns anos já em sistemas de informação que são muito usados para tomada de decisão mesmo. Então, até alguém reclamando aí que não está saindo áudio, tá todo mundo me ouvindo aí, legal? J. Barros aí, não, beleza. Então, J. Barros aí deve ter alguma configuraçãozinha aí, vamos lá. E pessoal, como eu estava falando, eu trabalho aí com alguns anos já em sistemas de apoio à tomada de decisão, que eu acho que tem tudo a ver com Big Data, né? E já tem um tempo também que eu dou aula em curso de graduação e pós-graduação e dou aula aqui no IGTI também. Bom, pessoal, então começando aqui o nosso webinar de carreira de Big Data. Como eu falei para vocês, e legal que o pessoal aí está mandando bastante aí ainda sobre de que área que é, né? O Demetrios falando aí que é da área de qualidade, solução de problemas, legal. Vamos entender primeiro o contexto, de onde que vem o Big Data, né? Eu enumerei algumas fontes aqui que eu considero que são essenciais aqui de onde saiu esse tal de Big Data, né? E eu citei aqui digitalização.
acho que é fato aí, vocês vão concordar comigo que de uns tempos para cá o mundo está se digitalizando muito e isso é um caminho sem volta, né? E aí cresceu aí toda essa tendência de internet, de redes sociais, tem muita gente usando isso muito bem, né? Tem a indústria indústria 4.0 e a internet das coisas que estão muito interligadas e tudo isso está fazendo que surjam novas demandas no mercado, né? Antigamente não existiam poucos recursos para processar esses dados, existiam poucos profissionais capacitados para processar esses dados. Hoje em dia o cenário está mudando, né? E aí eu enumerei isso aí: digitalização, internet, redes sociais. Redes sociais é uma fonte de dados extremamente rica e grátis, né, pessoal? Então, uma coisa que eu sempre falo aí, que tem muita gente aí que poderia usar as redes sociais a seu favor e às vezes dá bobeira, não usa, mas o usuário está lá dando a informação para a gente de graça, né? Tem muita gente, muitos cases legais aí que mostram isso. E aí, se eu viesse aqui e falasse para vocês de Big Data, mas eu não falasse nada sobre os famosos Vs do Big Data, eu acho que muita gente ia achar estranho. Então, eu queria começar aqui mais uma enquete aqui para vocês responderem, mais uma pergunta aí. Quantos são os Vs dos Big Data? Quantos são os Vs de Big Data que vocês conhecem? Quem já viu alguma coisa sobre Big Data aí? Quantos Vs vocês conhecem? Se quiser até falar quais que são aí, né? O que vocês acham que tem de V aí? Muita gente fala... o José falou que são 5 Vs, né? Demetrius também acha que são 5. Estão pensando em responder aí quantos são os Vs? Importante a gente falar que todas essas novas tecnologias que trazem um Big Data, elas trazem um grande volume de informações, sem dúvida. Inclusive, eu estou dando um spoiler aqui, volume é um dos Vs do Big Data, né? Mas não é só o mas que é importante, essas informações, além de terem um volume muito grande, tem muita velocidade, muita variedade. Olha aí, já estou dando vários spoilers de vários Vs aqui, né? Então, tem alguns autores que falam aí sobre 3 Vs, sobre 5 Vs, sobre 7 Vs, e tem gente que fala até sobre 12 Vs, se não me engano, 10 ou 12 Vs. Tem muitas definições aqui, né? Então, eu considero aqui que os 3 mais importantes são volume, velocidade e variedade, mas tem muita gente que fala aí também, dependendo do autor, né, da fonte que você for buscar, tem gente que vai falar sobre veracidade, valor, visibilidade, variabilidade, vulnerabilidade, validade, enfim, são vários Vs, queria até, fica assim, aberto aí, né, qual que será o próximo V aí que vão inventar aí para o Big Data, né? Bom, pessoal, que a gente importante saber aqui? Volatilidade também. Existe, então, o Big Data veio dessa onda de digitalização, de internet, de todo esse volume, variedade de informações, e veio trazendo uma série de desafios junto, né? Uma série de conceitos novos aí, que são conceitos que ou são novos, ou já existiam há muito tempo, mas evoluíram muito nesses últimos anos. E aí os profissionais de Big Data começam a ficar perdidos no meio disso tudo, né? Então tem o conceito aí de Data Analytics, conceito de Data Science, conceito de Business Intelligence, alguém aí acabou de falar aí que trabalha com BI já, né? Conceito de Machine Learning, conceito de Data Mining. Então são muitos termos aí e já uma coisa importante a gente falar aqui também, que todos esses termos que eu coloquei aqui no slide são termos que estão em inglês e como são coisas novas, é comum que isso nasça primeiro em inglês, depois que o pessoal vai pegar e começar a falar sobre inteligência de negócio, ciência de dados em português e por aí vai, né? Então, o inglês eu acho que já é importantíssimo aí nessa área aí. E aí, pessoal, sobre data mining, uma coisa importante a gente perceber é que o Big Data trouxe dados como algo muito importante. Por exemplo, aí, não sei se vocês conhecem aí, cases aí de Walmart ou Target. O Walmart é mais conhecido, né? É um mercado lá nos Estados Unidos que tem alguns cases legais. Tem um case do Walmart que é muito conhecido, que eles conseguiram minerar os dados deles. Minerar significa você vai... vamos na mineração mesmo, que você vai pegar toda aquela massa ali de, sei lá, minério ou de ouro, você vai extrair o que tem de valor ali, né? E é isso que a gente faz com dados. O que o Walmart fez? Diante de toda a massa de dados que ele fez,
que ele tem 2 cases legais do Walmart, que um deles diz que eles descobriram que quem compra fralda também compra cerveja junto, né? Mas dizem que esse case é fake, né? Não sei. Outro case que dizem que não é fake, que é um case que o Walmart usou mineração de dados para qual que era o comportamento dos seus consumidores ali e descobrir... não, desculpa, eu estou confundindo o case da Walmart com a Target. A Target que ele descobriu como que era o comportamento dos seus consumidores e descobriu que uma determinada adolescente estava grávida e começou a mandar muitas propagandas de gravidez para essa adolescente. O pai da adolescente ficou chateado com aquilo. O pai da adolescente achou que o Target estava incentivando só a ficar grávida. Depois, algumas semanas depois, essa menina contou para o pai dela que ela realmente já estava grávida. Então a Target descobriu a gravidez da menina antes da própria família dela, né? Então tem muitos cases legais aí dessa área e, como eu estava falando, né, desde o início, tem muitos profissionais que têm que se dedicar bastante a pegar esses dados, minerar e ver o que sai dali, né? Como que consegue extrair alguma coisa desses dados. Ou seja, tem muitas tendências aí que ainda podem surgir, né? Muito se fala hoje sobre digital twins, que são, quando a gente tem uma indústria 4.0, é comum a gente ter uma representação virtual de toda a sua planta de produção, por exemplo. Então, estava falando de mineração aqui, mas isso é aplicável para uma empresa de siderurgia, ou é aplicável também para uma empresa que está fabricando automóveis, é aplicado para diversos nichos de mercado, né? Então, o Digital Twins é que você consegue, com todo o monitoramento que você tem do seu ambiente, você consegue replicar isso virtualmente. E aí, isso é uma tendência, porque isso aí você consegue fazer simulação, você consegue entender, você consegue dar autonomia para o próprio sistema decidir o que tem que fazer, e isso gera um volume, numa velocidade de coleta de dados extremamente alta. A análise preditiva é outra tendência, né? Dado que agora a gente já estamos chegando num cenário aí com muita informação disponível, a gente consegue estudar esses dados, entender o comportamento e prever o que vai acontecer, né? Igual o Walmart, ou a Target fez de prever a gravidez da adolescente, né? 5G é uma nova tecnologia de comunicação, muita gente ouve falar, né? A gente conhece a 3G, a 4G, e aí vem a 5G que vai trazer uma velocidade muito maior do que a gente tem hoje disponível. E aí a velocidade de tráfego de informação vai ficar extremamente mais rápida e vai possibilitar novas aplicações, vai possibilitar novas soluções aí para todo tipo de mercado, né? Edge, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo aí, Edge, eu diria que é como uma evolução da IoT. A internet das coisas é um dispositivo que consegue conectar a internet e enviar e receber dados. A Edge, além do dispositivo estar conectado à internet, ele consegue realizar pequenos processamentos de dados ali dentro. Então isso é muito legal também para a gente poder descentralizar um pouco as análises de dados e diminuir um pouco do tráfego de dados, coisa essencial para Big Data. A gente nem sempre vai ter um servidor que consegue processar todo aquele volume de informações, né? Bom, segurança é um desafio e é algo que já vem sendo muito discutido, que hoje é uma das barreiras da evolução, né, de Big Data, de análise de dados, de internet das coisas. Muito se fala hoje sobre o quão as pessoas são negligentes com segurança, os desenvolvedores mesmo têm que ter um carinho maior aí por essa área de segurança, né? Então a gente vai ter chatbots mais inteligentes, né? Outro dia eu estava na minha aula e a gente discutindo um pouco sobre chatbots e um dos alunos falou assim, tenho paciência para discutir com a chatbot. Entende? Mas aí que chatbots eles estão começando a ter uma maturidade agora. E a gente que vai construir esses chatbots do futuro, esses chatbots mais inteligentes, né? E eles precisam que é o processamento de linguagem natural, que é eu chegar para o chatbot e conversar com ele. Oi, seja lá qual for o nome do robô, né? Oi, robô, eu cancelar meu plano, eu preciso entender como que está o consumo de energia dentro da minha fábrica, eu preciso entender qual que vai ser a minha produção no próximo ano, né? Então tem muitas tendências aí que mostram o que é possível aí do futuro do Big Data. O importante é a gente entender o seguinte, Big Data, sem gerar valor, se a gente não
conseguir extrair valor do amontoado de dados que a gente tem na mão, ele vai ser só um amontoado de dados. Não vai servir para nada, não vai servir para a sua tomada de decisão de fato, não vai servir para orientar o seu gestor, o seu líder, é simplesmente um amontoado de dados. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Esse mundo de coisas que tem aí e tem que conseguir gerar valor com esses dados. Vou chamar aqui agora, vou dar a palavra para ela aqui. Vai ter uma enquete agora, né, Delma? Isso, professor, obrigada. A gente quer que você responda a nossa enquete, que vai aparecer aí na tela para você daqui a pouquinho. Fica alerta, fica atento, que vai aparecer aí a nossa enquete. A gente também, na verdade, já apareceu. Ó, você gostaria de fazer uma aula de degustação? Sim ou não? Repetindo, então, essa oportunidade de você assistir essa aula de degustação, essa aula gratuita para você conhecer um pouco mais da qualidade das aulas que são dadas pelo IGTI, né, o nosso instituto. Aqui você que está assistindo esse webinar desde o início. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, 5 minutinhos para você tomar uma água, o professor Ângelo também vai tomar uma água, mas enquanto isso, você responde aí a nossa enquete, por favor, para que você possa participar. Você vai fazer essa aula, vai assistir essa aula gratuitamente, tá bom? Sem nenhum custo. Então, a gente pede também para que você possa responder aí, se você tem interesse nessa aula, né? E responder aí para a gente. Então, daqui a pouquinho, a gente está de volta, intervalo rapidinho, não sai daí que a gente já volta com o nosso webinar. Perdi o áudio. Ou será que já acabou? Uhum. Acabou? Pessoal, não acabou, só está em intervalo. Logo, logo recomeça. Isso, falaram que só 5 minutos que já vai retomar.
Estamos de volta com o nosso webinar de carreira em Big Data com o professor Ângelo Assis. Falei que era rapidinho, então vamos lá, professor. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, Big Data sem gerar valor é só um amontoado de dados. Então, a gente tem que saber como é que a gente faz para conseguir gerar valor, né? Eu separei aqui basicamente 4 passos, mas a gente pode enumerar, a gente pode abrir isso para até 10, 12 passos, se a gente quiser detalhar exatamente cada um desses passos, né? Então, primeiro a gente tem que entender o problema. Acho que um pecado aí que o pessoal comete normalmente em projetos de análise de dados que eu já vi, ou de Big Data e relacionados, é que às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem resolver. As pessoas começam um projeto, vamos trabalhar com Big Data, vamos trazer ciência de dados para a nossa empresa, mas para resolver o quê? E aí, qual que é o seu problema, sabe? Então, o primeiro passo é isso, tem que entender o problema, tem que entender se você tem um problema, né? Na verdade, problema todo mundo tem, né, gente? Quem dera se a gente não tiver problema. Então, a gente tem que entender o que a gente quer tentar resolver aí com o Big Data. E aí eu coloquei aqui o segundo passo como coletar e estruturar os dados. É o famoso ETL, né? Quem trabalha um pouco na área aí já é mais familiarizado com esse termo, né? ETL significa extrair, transformar e carregar, uma sigla em inglês, né? E o ETL, uma coisa importante da gente entender, é que muita gente subestima essa parte do projeto, e é uma parte do projeto que é comum gastar aí 60%, 70% de um projeto de Big Data só nessa parte de coleta e estruturar os dados. Então, é importante que você não pode subestimar isso. Não, o maior tempo provavelmente não vai ser na análise, vai ser na coleta, vai ser tratando seus dados. A qualidade dos dados é essencial. Uma coisa que eu sempre comento com meus alunos nas aulas, que a gente sempre discute muito, é isso, sobre como a qualidade dos dados influencia no resultado final, né? Então, depois que você já tem o dado, já está tudo coletor, já trouxe para o seu banco de dados, está ali, aí você vai analisar. Aí entram várias técnicas aí, tem alguém que disse no chat aqui que trabalha com estatística, né? Então tem alguém aí que já sabe muito bem o que você deve fazer nesse momento da análise, né? Várias técnicas estatísticas que você pode usar, vários recursos computacionais que você pode usar, até enfim você criar o seu dashboard, seu relatório, ou, né, a sua visualização. Tem muita gente que gosta de colocar um monitor lá na empresa, lá, né, bonito, com vários gráficos mostrando o que está acontecendo. E um ponto que eu sempre levanto, assim, né, quando a gente discute isso aí nas minhas aulas também, a gente discute várias técnicas de geração de dados, né? Tem gente que acha que é só jogar as informações lá e pronto, né? É importante ter o famoso data storytelling ali também, de contar uma história com os seus dados e mostrar os gráficos de uma forma melhor, qual tipo de gráfico é adequado para qual tipo de situação. Então, são várias discussões que eu tenho todos os dias com meus alunos aí. E aí, como eu estava falando, uma coisa comum é a galera fazer um monitor gigante com telão, colocar os dados lá e não usar isso para nada. Também não serve, né, gente? Então, esse último passo que eu coloquei de dashboards e relatórios, eu costumo falar com os alunos que tem também a etapa de feedback, que é se pegar aquela solução que você tem na mão e ver se aquilo resolveu o seu problema, e também tomar aquilo para você como uma verdade para que você tome as suas decisões, né? Então, é isso que o Gabriel está falando. O Gabriel mandou aí. Pode ser que esses dados não sejam nada útil, não gere valor. Pode ser que você gastou um tempão lá, gerou alguma visualização de dados e isso não tem valor nenhum. Mas aí é comum, tá, gente? Você vai voltar lá atrás, vai rever qual que era o problema que eu queria resolver. Eu tenho o dado correto, eu fiz a análise correta, tem alguns tipos de análise adequadas para alguns tipos de situações, para alguns tipos de dados. Então, tudo isso são coisas aí que a gente discute bastante nas disciplinas. Tem disciplinas exclusivas de preparação de dados aqui no GTI, então tem muita coisa legal aí. E aí, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Podem interagir no chat aí, mandem aí, queria saber de vocês aí. O que vocês acham que é essencial num processo, na execução de um processo de Big Data, de análise de dados? Então, o que vocês acham que é essencial para uma boa execução de um projeto de Big Data ou de análise de dados? O que vocês acham que é essencial aí nessa execução desse processo? O J. Barros falou que as empresas terem ciência desse tempo gasto com a ETL. Realmente, isso aí já é um bom passo, né? O que mais que vocês acham que é essencial, pessoal, numa boa execução de um projeto de análise de dados? É só as empresas terem ciência da ETL?
Ó, o Luciano lembrou de uma coisa interessante, machine learning. Está sendo extremamente usado. Aqui no GTI também tem um MBA exclusivo de machine learning, é legal. O Edson falando, tem uma coisa importantíssima. Lá atrás, entendeu o problema, correto. O Felipe falou planejamento, concordo. Conhecer os dados, o Rossoni falou de conhecer os dados, a qualidade deles. Gabriel falou que tem que ter fonte de dados confiáveis. E às vezes você vai ter um monte de fonte, né, Gabriel? Está relacionada à estratégia de negócio. O Barros falou de warehouse, data warehouse. RACIS, né, mandou aí qual o objetivo da análise, tem que entender. Pessoal, queria falar aqui que eu concordo com todos vocês. Isso aí tudo é essencial em uma boa execução. Mas tem uma coisa aqui que é fundamental também. Big Data, pessoal, não é só os dados. Depende muito das pessoas que trabalham com esses dados. Depende... Nesse é extremamente importante, porque se a pessoa não conhece o dado, se a pessoa não entende, se a pessoa não estrutura o banco de dados direito, então você tem aquele amontoado de dados, tem as pessoas certas para trabalhar com isso. É por isso que a gente está aqui hoje falando sobre a carreira de Big Data, né? Então é isso que é importante, entendeu? Vocês estão corretos aí em tudo que vocês disseram, tá? A gente tem que entender o problema, a gente tem que conhecer os dados, tem que saber a qualidade dos dados, mas se a gente não tiver as pessoas corretas para trabalhar esses dados, é gerar valor desses dados, que é o que a gente está falando aqui desde o início, né? Alguém falou aí de marketing digital com dados, e eu lembrei um case não sei se vocês conhecem, da Bala House. A Bala House eu acho que todo mundo conhece, né? Mas tem um case legal que a House, eles mudaram alguma das balas deles, o sabor, e simplesmente mudaram, assim, sem experimentar, sem tentar entender lá como é que era a preferência do pessoal, do cliente, do usuário final, né? E aí eles mudaram e o pessoal começou a xingar muito no Twitter. É muito comum hoje, né? No Twitter, Instagram, Facebook, por aí vai, redes sociais, né? E já que falaram de marketing digital, eu lembrei desse case. O que o House fez? O House, rapidamente, assim que lançou, ele percebeu o tanto que o pessoal estava ali falando mal desse novo produto, o pessoal não gostou dessa mudança que eles fizeram, e eles lançaram uma nova campanha algumas semanas depois, foram rápidos na ação, e eles falaram na campanha deles, pessoal, a gente sabe que a gente errou, mas estamos aqui, ó, estamos voltando com o produto que vocês queriam, se não me engano era uma bala de café, eu não lembro qual bala que era, mas fundamental aí para pro House aí conseguir dar a volta por cima, né, no que eles tinham. Então, o House tinha as pessoas certas ali e estava fazendo o processo certo de monitorar a rede social, que é uma fonte de dados inesgotável hoje, de graça, onde as pessoas estão dando as opiniões ali sem serem pedidas, né? Bom, além disso, quero mostrar para vocês aqui, existe hoje, algumas pessoas já falaram que trabalham com Big Data, trabalha com BI, trabalha com Machine Learning, e hoje existe aqui uma infinidade, não sei se vocês estão vendo o slide aqui, existe uma infinidade de nomes de profissionais aí para quem trabalha com Big Data. Então eu coloquei na lista de BI, na lista de dados, na lista de negócio, na lista TL, na lista OLAP, tem uma infinidade de nomes aí para o pessoal que trabalha com isso, né? Mas é importante vocês entenderem que o mercado não tem uma maturidade suficiente aí, na minha opinião, para saber quem é quem nessa história. Então, muitas vezes, você vai ser contratado como analista de dados, fazendo o papel de um arquiteto de dados e fazendo uma parte ali da analista de BI. Esses conceitos ainda se confundem muito no mercado, né? E, independente de qual seja o nomezinho da carteira de trabalho, né? É importante vocês entenderem que tem muitas skills que são necessárias aí, de banco de dados, de estatística, de visualização de dados, já comentei um pouco aqui, né? E eu dividiria isso aí, né, do que está no slide, essas 4 primeiras aí, como as hard skills, são as skills mais técnicas aqui. E as outras são as soft skills, as skills um pouco mais de personalidade, digamos assim, que é um pensamento analítico, você tem que pensar o tempo todo ali na solução do problema, o que está acontecendo, qual que é a causa, né? Onde que eu quero chegar. Você tem que ter skills de comunicação, de criatividade, de conhecimento de negócio, de proatividade, de ser ativo ali no que você está fazendo, né? Muitas vezes o cientista de dados ele trabalha sozinho, é comum, eu vejo isso em muitas empresas. Os cientistas de dados trabalham sozinho ali. Então, aí você fala, ele trabalha sozinho, por que é importante ter a comunicação, então, né? Porque já que ele trabalha sozinho, ele não tem a equipe ali perto dele, geralmente, né? Existem equipes de ciência de dados de todos os tipos, né? Algumas equipes que eu estou
citando, que são pessoas que trabalham sozinhas. Ele tem que conversar com o cliente, ele tem que conversar com o superior dele, ele tem que conversar com alguém de dentro que entende mais da regra de negócio. Então, ele tem que juntar seu ponto central aí de todas essas informações de análise de dados, tá? Pessoal, queria só pedir o pessoal aqui do estúdio aqui, que eu tô sem um relógio aqui. Tem alguma coisa na frente do relógio aqui, beleza, só para a gente saber aqui mais ou menos como é que está o nosso tempo, beleza? E aí uma discussão que sempre vem à tona, pessoal. Quanto que ganha o profissional de Big Data? Como é que vou estudar isso aí, vou começar a trabalhar com Big Data. E aí, quanto que será que eu vou ganhar, hein? Quanto que será que... Vocês têm alguma noção? E alguém já trabalha com Big Data, se quiser falar o salário, ou se quiser falar só de quem conhece. Lógico que depende muito aí daqueles cargos todos que eu coloquei, né? Quem é analista de BI, quem é analista de dados e por aí vai. Mas eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem o site Glassdoor. O Gabriel falou aí, pelo menos onde eu trabalho, o Júnior está mais ou menos uns 5 mil, legal. Está mais ou menos aqui na média do que eu trouxe aqui. Vocês conhecem o site aí Glassdoor? Não sei se vocês conhecem. Importante, Gabriel. Você mandou o salário e falou que é em BH, porque dá muita diferença entre as regiões. Mas aí, como eu estava falando, tem o site Glassdoor, que é um antigo site Love Mondays, né? Eles foram vendidos pelo Glassdoor, que é global. E eu fiz uma pesquisa no Glassdoor aqui para 5 cargos comuns aqui, né? Que data analyst e analista de dados é diferente lá no Glassdoor, né? Igual data scientist é diferente de cientista de dados. Lá é diferente, mas dá para ver que tem um patamar aí que é parecido, né? Por exemplo, os data analysts no Brasil em geral estão indo de quase 6 mil. E aí a gente vê que tem uma diferença aí. Eu peguei São Paulo e BH, que foram os dados do Glassdoor, tá? Eu tentei outras capitais, Curitiba tem muito pouco dado, Florianópolis também tem muito pouco, e as outras quase não tem dados. O Glassdoor é um site colaborativo, né? Eu posso chegar lá e colocar meu salário lá, se eu quiser, e aí, a partir do momento que você coloca o salário, você consegue ver dos outros também, né? E aí, a gente vê aqui que o analista de dados está numa casa ali mais ou menos dos 6 mil na média brasileira, né? Em BH está um pouco mais baixo, São Paulo um pouco mais alto. E cientista de dados é um teto um pouco maior aí, né? A gente vê no Rio de Janeiro tem uma discrepância aí de alguns cientistas de dados aí com mais de 10 mil reais por mês no salário, né? E para as outras capitais, uma média aí de entre 7 e 8 mil reais. Acho que é um bom salário, né, pessoal? O que vocês acham aí? Vocês já tinham visto esses dados aí? O Gabriel falou que um júnior 5 mil em BH? Pelo Glassdoor parece que é isso mesmo, né, Gabriel? Deve estar mais ou menos parecido aí. Bom, e aí, eu já falei para vocês aqui sobre tudo que envolve o Big Data, né? Então, trouxe mais um slide aqui para a gente discutir sobre tudo que tem que estar no radar aí. A partir do momento que você fala, vou começar a trabalhar com Big Data, vou trabalhar com ciência de dados. O Gabriel falou que nos projetos de analítica onde eu trabalho é nessa faixa mesmo. Legal, bom que os números do Glassdoor estão realistas aí, né, Gabriel? E aí tem um mundo de coisas aqui que a gente tem que ter no radar aqui das pessoas que trabalham nessa área. Então, tem várias coisas aqui, algumas ficaram de fora aqui, tem mais coisas que a gente pode citar aqui, né? Mas só dando uma pincelada rápida aqui, né? Tem alguns algoritmos e técnicas que quem trabalha com tem que saber, né? De MapReduce, de redes neurais, programação paralela. Redes neurais é muito usado para Deep Learning, né? Então, existe Deep Learning, que é uma sub-área de Machine Learning, que é uma sub-área de inteligência artificial, né? Então, todos esses são conceitos aí que a gente trabalha nas nossas aulas. E no caso de redes neurais, Deep Learning, existe também um MBA exclusivo só para esse assunto, aqui no GTI, que explora muito mais o potencial de redes neurais, né? Que hoje é muito usado para reconhecimento de face, speech recognition, né? De voz, e para chatbots e por aí vai. Conceitos que eu falei ali que é meio de matemático, de estatística, né? De regressão, de correlação. Regressão e correlação é muito usado para fazer as análises descritivas, preditivas. Não sei se vocês já ouviram falar aí, se der tempo a gente comenta aqui um pouquinho sobre os 4 tipos de análise Big Data que existem, né? Descritiva, preditiva, prescritiva e diagnóstica. Então, a gente tem um conceito importantíssimo aqui que a gente tem
eu chamei de legislação, que é sobre tudo que está acontecendo aí que não é essa parte técnica aí, né? Que tá vindo aí a LGPD, uma lei brasileira aí que vai entrar em vigor ano que vem, estava programado para entrar em vigor em fevereiro, já adiaram, se não me engano, para agosto de 2020, porque as empresas não estão dando conta de se adaptar. Câmara de IoT, tem a Câmara Brasileira da Indústria 4.0, que são iniciativas do governo para fomentar o mercado. Então tem muita coisa acontecendo aí também, fora desses aspectos mais técnicos, que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar nesse radar nosso aí também, né? Então, tem muita coisa de computação também, né? Vocês veem aí o que eu falei no início do webinar, né? A gente falando que o Big Data não é só para o profissional de... Tanto é que em todos esses tópicos que eu coloquei do radar aqui, tem um tópico para computação. O resto dos tópicos aqui, eu acho que todas as pessoas conseguem se desenvolver bem. Então tem um tópico que eu coloquei que a gente tem que saber de linguagens, de Python, de R, de Scala, tem um monte de coisa aí. Dá para fazer análise de dados hoje com Java, tem frameworks aí, né? À vontade no mercado. A gente tem que entender de banco de dados, de arquitetura, de cloud computing. Então tem a gente tem que entender, por exemplo, a RACIS aí tá mandando da Microsoft Azure, né? Porque é a AWS, é a Azure, é Google Cloud, é um cardápio que a gente tem à disposição aí, né? Ferramentas de cloud, e a gente tem que saber a diferença. Esse aqui é pago, esse aqui é grátis, esse aqui tem essa limitação. A gente tem que entender, né? Tudo isso que está acontecendo aí desse mundo da computação. E eu já estou começando a falar um pouco aqui das ferramentas também, que é outro tópico. O que é um banco de dados relacional? O que é um banco de dados não relacional? Então, em uma das disciplinas que eu leciono aqui no IGTI, eu falo entre eles, mostro os vários tipos de banco de dados não relacionais que existem, né? Tem por grafo, por coluna, por documento, tem um monte de tipo, eu mostro todos, mostro exemplos aí de uso do Kafka, Hadoop, Spark. Citei esses três aqui, mas novamente tem várias ferramentas disponíveis aí, né? Tem vários conceitos que são importantes aí, né? Os conceitos que eu diria que se misturar um pouco às vezes com os algoritmos, as técnicas aqui, né? Porque de streaming, o que é streaming? Streaming é quando a gente tem um fluxo de dados, né? E a gente está recebendo dados o tempo todo. Então, quando você tem um streaming de dados, você está recebendo dado o tempo todo, é diferente de você fazer um processamento que a gente chama em batch ou em lote, né? Que você recebe um tanto de dado, beleza, eu vou processar esse tanto de dados e pronto. O streaming não, é tempo real ali, o tempo todo você recebendo dado. Então a estratégia para trabalhar com isso tem que ser diferente. O cara que trabalha com Big Data tem que conhecer disso, né? Data Warehouse, tem um mundo de conceitos aí junto com Data Warehouse também, Data Mart, Data Lake, Data Pound. Então, tem uma disciplina minha que eu falo sobre isso também. Séries temporais é outro conceito muito comum quando a gente trabalha com Big Data, né? E aí, queria mostrar para vocês aqui rapidamente o case da empresa onde eu trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar da Viridies aí. É uma empresa que tem a proposta de fazer digitalização da gestão de energia e atividades. Então, tem vários clientes aqui, eu mostrei, então, coloquei no slide aqui alguns, né? EGEA, Arcelor, Gerdau, Valorec, clientes grandes que têm muito equipamento consumindo energia. Então, tem clientes aí que gastam milhões de reais aí com conta de CEMIG por mês, né? No tanto que gasta. E aí, quais são os desafios que a gente tem lá no Viridies? Tem um desafio parecido com o do streaming que eu falei, né? Que tem dado chegando o tempo todo, dado minuto a minuto de consumo, de temperatura, de vazão, de pressão, de um monte de equipamento. Chega isso tudo de uma vez. Então a gente tem um desafio grande aí de coleta de dados. Então depois a gente coletou o dado, tem que armazenar esse dado. Esse dado dificilmente vai caber num banco relacional comum, né? Você vai ter que usar alguma otimização aí de banco de dados, no nosso caso, lá de séries temporais. Então o desafio de manter esse banco. Tem um cliente nosso aí que tem 1 tera de informação, né? E isso não é exagero, tem isso mesmo. A gente chegou, tá com esses dados todos. E aí, como que a gente vai analisar esses dados? O que a gente vai mostrar para o cara? Opa, tá consumindo muito, tá consumindo pouco. Então a gente tem algumas telas específicas
sistema para você pegar, além de informação de consumo, você recebe informação de produção. Então você falou, opa, tal equipamento estava produzindo tanto, e se você produzir mais, você vai consumir mais, e aí você traça uma regressão linear, você vê essa regressão sendo aplicada em um consumo específico também. Então eu estou falando um monte de coisa aqui para vocês entenderem um mundo de possibilidades que a gente tem dentro da indústria 4.0, em uma aplicação só aqui, do que eu estou falando do Viridian, né? E um mundo de possibilidades de economia de energia e de lucro para as empresas, né? Então, depois que a gente vence todos esses desafios de análise, de coleta de dados, de visualização de dados, de análise de dados, a gente consegue chegar em números do tipo 352 petajoules de energia gerenciada por ano. É muita energia que a gente gerencia hoje, né? Dá para abastecer a Argentina e a Holanda aí um ano inteiro. A gente consegue economizar energia só com o poder do Big Data, né, dentro do sistema. A gente consegue economizar energia por ano para de 350 mil pessoas. Então, é uma cidade, não é um vilarejo qualquer, né, é uma cidade grande aí. E reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né, por exemplo, 1,4 milhões de toneladas de CO2. Então, isso aqui é para mostrar um pouco para vocês aí das possibilidades do Big Data, né? Estou lembrando aqui mais um caso aqui que eu apresento nas minhas aulas também, né? Essa semana a gente vai fazer um trabalho prático sobre isso. Se tiver algum aluno assistindo aí, já vai saber. Essa semana a gente vai fazer um trabalho prático que vai trabalhar com... Eu lembrei disso aqui, é porque alguém fala de marketing também, né? De marketing digital. Então, essa semana a gente vai fazer uma disciplina aqui que eu vou fazer um trabalho para a galera coletar dados do Twitter e fazer um modelinho para fazer análise de sentimento com dados do Twitter também. Ou seja, dá para a gente usar isso com rede social, dá para a gente usar isso aqui com empresa de mineração, empresa de siderurgia, empresa de saneamento básico, dá para a gente fazer igual os cases que eu falei aqui do Walmart, do Target, né, de empresas de varejo, dá para a gente aplicar Big Data no nicho de mercado que a gente quiser aqui, né? Gabriel está falando aí, eu não... Ah, tá, o André está falando, ou seja, com essa base de dados vocês lapidam e entregam para o cliente. Sim, tem... Às vezes o cliente mesmo faz as análises dele, né? O importante é o sistema entregar o ferramental ali necessário para isso. Mas às vezes a gente também faz as análises, né? Às vezes faz análises mais elaboradas, rola uma programação em Python ali, a gente usa Node, Java, C++, .NET, né? C#, Python, a gente usa um mundo de programação e a gente tem tem uns insights legais aí, né? Afinal de contas, gerar valor tem insight de tomada de decisão, né? O Gabriel está falando que eu não faço parte da galera de analítica, mas no projeto que eu trabalho usamos Big Data para fazer a análise de sensores de minas da Vale. Se não me engano, foi semana passada, eu vi notícias, né, de aplicações de Big Data para monitoramento de barragem. E, gente, eu não sei, tem pessoal aí de outros estados, eu não sei como é que está o segmento em outros estados, mas aqui em Minas, a gente teve duas tragédias recentes, então quando a gente vê Big Data com mina da Vale, com monitoramento de barragem, a gente fala assim, pô, que legal, isso aí não Big Data simplesmente pelo capitalismo do jeito que é para gerar valor para a humanidade mesmo, isso é legal do Big Data também, né? E aí, pessoal, só para falar um pouquinho mais para vocês aqui sobre o MBA em Big Data do IGTI. Já falei para vocês aqui um pouco, né, de como que é as minhas aulas aqui, mas é importante a gente saber que o IGTI é pioneiro, sempre trazendo cursos diferentes de tecnologias emergentes, né, de machine learning, deep learning, visão computacional, não sei se é do interesse do pessoal aí também, Big Data, MBA em Data Analytics, né, que é diferente Big Data de Data Analytics, né, o Big Data ele é mais focado na estruturação dos dados, Data Analytics, análise dos dados, né? O Gabriel perguntou, tem aulas presenciais? Não, Big Data, o IGTI é exclusivamente à distância. Então, tem os alunos, a partir do momento que a disciplina é disponibilizada para os alunos assistir vídeos com os conteúdos, digamos, mais técnicos daquela disciplina, mas 2 vezes durante essa disciplina, que dura 15 dias, 2 vezes durante essa disciplina você vai ter uma aula interativa. Então, é o que está falando aqui, por videoconferência. Então, você vai ter uma aula de interativa 2 vezes, então 2 horas
você vai poder fazer um trabalho prático, igual eu estou citando aqui, né? Um dos trabalhos práticos que eu vou dar nessa disciplina que vai começar essa semana aí, vai ser a coleta de dados do Twitter, ensinar o pessoal como é que coleta dados de Twitter, como é que você treina um modelo, como é que você analisa o modelo, como é que está a acurácia do modelo. Tem um monte de detalhes aí que a gente vai trabalhar nesse trabalho prático. E além disso, tem um projeto aplicado, né? Igual o pessoal coloquei aqui no slide também, aprendizado por projeto. Tem um projeto que você vai escolher seu tema, você vai ter um orientador, você vai ter uma banca, mas tudo à distância, né? E algumas disciplinas um gamification. Então, é legal o gamification porque o professor não fica ali como o único responsável ali por avaliar, né? Um grupo apresenta para o outro, apresenta para o terceiro grupo, e aí entre os próprios grupos vai rolando um jogo, né? Um game. E ali um grupo vai dando a nota para o outro. Isso é muito legal. Gamification normalmente tem um resultado muito legal aí. Então, eu queria saber mais de vocês aí agora, pessoal. Quais são as outras dúvidas que vocês têm aí? Podem perguntar aí. A gente tem uns minutinhos aqui. O André está falando que entrou 20 minutos atrasado. Trabalhar com Big Data consiste em quê? Bom, pessoal, já que o André chegou atrasado, vou tomar a liberdade de voltar um pouquinho aqui e contar para o André um pouquinho do slide que eu trouxe aqui sobre trabalhar com Big Data. Consiste em quê? Consiste em coletar dados... Não, cadê? Era esse slide que eu queria aqui, ó. Consiste em extrair valor de dados. Bom, se tiver que resumir em uma frase, André, o que é trabalhar com Big Data? É extrair valor de dados. E como que a gente extrai valor de dados? É isso que eu separei aqui em 4 passos. Você tem que entender o problema, você tem que coletar dados, você tem que estruturar os seus dados, você tem que modelar um banco de dados, carregar esses dados todos, saber se vai ficar numa máquina local, se vai ficar na nuvem, um monte de coisa. Você tem que analisar os dados. Aí, na hora de analisar os dados, você tem várias opções, né? Um leque de opções aí também, de machine learning, de deep learning, de mineração de dados, de análises estatísticas, regressão linear e correlação. Se alguém está começando aí, né, por essa área, se puder falar assim, para quem está começando, qual que é o ideal? Eu diria que começa estudando esse básico de estatística aí, que às vezes a gente estuda na faculdade daquele jeito assim, não, tá bom, vou só estudar isso aqui só para passar, só para não ter que ver isso aqui nunca mais. Mas acho que se for trabalhar com Big Data, isso não vai funcionar. Volta, estuda um pouquinho o que é regressão linear, o que é o coeficiente de determinação, o que é o R2, o que é o R lá da regressão linear, o que é uma correlação, como é que você descobre correlação entre duas variáveis e entre N variáveis, como que isso fica cada vez mais difícil, né, à medida que você adiciona variáveis no seu problema. O Gabriel está falando que massa, usou regressão linear no TCC. Legal, então o Gabriel já sabe um pouquinho de regressão linear. E importante, né, quando para o André que chegou atrasado aí, quando eu citei que uma das skills de cientista de dados, de profissionais de Big Data é criatividade, eu acho que o principal da criatividade é na hora de criar os dashboards e os relatórios, né? Muita gente subestima isso, mas até mesmo a escolha da cor vai fazer diferença, a escolha da fonte. Então, em uma das minhas disciplinas também a gente discute até isso, qual fonte que é ideal, qual cor que é ideal, qual tipo de gráfico que é ideal. Então o Gabriel está falando de regressão linear e teorema de Bayes, né? Legal. Você falou de teorema de Bayes, Gabriel. Tô lembrando aqui de todas as minhas disciplinas aqui, né, pessoal? O que a gente discute com os alunos, contando um pouquinho para vocês, aqui, dando spoiler aqui de um pouquinho das minhas disciplinas. Uma das minhas disciplinas estuda um pouco também sobre sistema de recomendação. Então, hoje está em alta falar de sistema de recomendação. A gente tem um case no mercado aí que é referência, que é o case do Netflix, né? A Netflix faz periodicamente, não sei se é uma vez por ano, alguma coisa assim, a Netflix faz um concurso e paga $1 milhão para quem fizer um sistema de recomendação e provar que esse sistema de recomendação é melhor que o da Netflix, né? Porque o da Netflix considera aspectos culturais, aspectos geográficos, considera perfil do usuário, considera um monte de coisa aí. E na nossa disciplina tem um pouco lá disso, né? Como que você faz o sistema de recomendação? Como que você sabe que se um usuário viu isso, o outro também vai querer ver aquilo? Então tem alguns algoritmos de similaridade que a gente vê ali também para conseguir aproximar um usuário do outro. Pode ser similaridade por usuário, pode ser por item, tem algumas estratégias diferentes aí, né? Tô dando alguns spoilers aulas, né? O que mais, pessoal, que vocês têm de dúvida aí?
Estamos nos últimos minutinhos aqui, mas dá tempo de falar mais alguma coisa aí. É possível trabalhar com Big Data sem saber programação? Essa pergunta aí, eu diria que não. Você tem que saber alguma coisa de programação. Se bem que, se você não conseguir trabalhar ali no Power BI, por exemplo, vai conseguir fazer... Power BI, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de visualização, bem focada em visualização de dados. Né? Alguém falou que trabalhava com BI aí no chat aí, provavelmente já conhece Power BI, né? Tem outras parecidas, tipo da Tableau, né? Então, o que acontece? Você pode até conseguir trabalhar ali, mas eu diria que se você aprender o básico da programação, de Python ou R, que são... qualquer coisa que você vai aprender tem uma curva de aprendizado, né? Eu diria que o Python e R são duas linguagens de programação com uma curva de aprendizado. Python e R, isso, Demetrios. Que você aprende rápido, sabe? Provavelmente eu estou com uma opinião aqui enviesada, porque eu já vim da programação, né? Mas eu considero que são programação muito mais fáceis de aprender do que Python e Scala, por exemplo, que são, do que Java e Scala, que eu queria dizer. E você consegue extrair muito mais valor dos seus dados, viu, Demetrios? Então, é possível trabalhar com Big Data sem saber programação? Tá, até dá, mas você vai muito mais longe se você... programação. Não precisa ser o cara expert, master, saber tudo de programação, mas aprende o básico ali que vai ser melhor. O pessoal está perguntando se tem como conseguir uma bolsa de 5%. Ô, Nel, essa informação não tem. Se você quiser até depois mandar uma mensagem para o pessoal aqui, bater um papo com o pessoal do comercial aí, fica à vontade, tá? Demetrios falando, se aprende a programar no curso do GTI, Demetrios, seguinte, tem alguns cursos que a premissa é que você saiba programar. Tem alguns cursos que não, você aprende. Por exemplo, nesse exemplo que eu vou... Estou focado aqui no exemplo da aula dessa semana, né? Mas o aluno não precisa saber programar. Eu vou passar um conjunto já de scripts, né? Um conjunto já de código ali pronto para os caras. E os alunos vão ali com pouca linha de código, e eu vou explicar como que serão essas linhas de código. O pessoal vai conseguir extrair dados do Twitter. Então, depende muito da disciplina, depende muito do curso. Então, tem alguns cursos que já têm alguns pré-requisitos. Então, Demetrios, aprende a programar em algum curso do GTI? Sim, todos? Talvez não. Aí, vamos... aquela coisa, né? Tem que saber para qual lado a gente realmente quer a nossa carreira, entender a diferença entre todos aqueles cargos que eu mostrei aqui, né? Voltando no slide aqui, ó. São diversos cargos que tem aqui, de BI, de dados, de OLAP. Por exemplo, pegando aqui o exemplo de OLAP, o cara que trabalha com ETL, provavelmente ele vai ter que programar muito OLAP, né? Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra, mas provavelmente o cara do ETL vai ter que programar mais que o cara do OLAP, entendeu? Então a gente tem que entender. O Edson está perguntando, para ser cientista de dados, tem que fazer qual MBA? Existe um MBA de Data Analytics aqui no GTI. Para ser cientista de dados, eu acho que o ideal é ele, tá, Edson? O que eu recomendo para você, Edson, é o seguinte, existe a possibilidade de você fazer uma entrevista sobre o GTI, e aí você vai ter um momento seu com calma para você conversar ali o tempo que você quiser, e é uma entrevista de mão dupla, você vai perguntar tudo que você quiser para o professor, né, e o professor vai te perguntar um monte de coisa, então ele vai entender qual que é seu perfil, vai falar quais que são as possibilidades do GTI. Então, com um pouco aqui da sua pergunta, para ser cientista de dados, tem que fazer qual MBA? Eu diria que MBA de Data Analytics, mas a gente pode evoluir muito mais nessa conversa aí, beleza, Edson? Alguma coisa mais, pessoal? Bom, então vou chamar a Delma aqui de novo. Se alguém mandar mais alguma pergunta aí, não tem problema não. Vou chamar a Delma aqui de novo para o nosso encerramento aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Espero que tenham tirado algumas dúvidas suas aí. Se quiserem perguntar aí alguma última coisa aí aos 45 segundos tempo aí, fiquem à vontade, tá? Isso aí. Exatamente, professor Ângelo, muito obrigada. E a gente já tem repercussão, todo mundo agradecendo, deixando seus comentários. A gente já que agradece a participação de todos vocês, por terem respondido também a nossa enquete, por participarem dessa transmissão. E fiquem acompanhando sempre aqui os nossos webinars. A gente está com essa série, como eu disse no início, a gente está com a série de webinars, né, para ajudar você nas principais carreiras de TI. Então, a gente agradece mais uma vez, professor.
Obrigada, parabéns pela aula maravilhosa e também te convido para você acessar o nosso site igti.com.br e saber um pouco mais sobre o nosso instituto. Até a próxima.